Você está na GEAC TV e desta vez, para a reflexão, a mensagem do Cristo, como conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Abrindo as nossas reflexões, a página de Emmanuel, observemo-nos. Observemo-nos. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo, deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Fonte Viva, capítulo 167, observemo-nos, FEB Editora. Para os comentários ao nosso tema de hoje, nós teremos Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e nós. Jesus nos conhece profundamente e Ele nos conhece tanto que Ele tem batido com frequência na porta da nossa casa, na porta do nosso coração. Mas e nós? Conhecemos profundamente a Jesus? Somos espíritas, já temos nos destinado a várias atividades rotineiras ligadas ao espiritismo, mas será que temos realmente deixado que Jesus entre no nosso coração? Porque deixar que Jesus entre no nosso coração tem a ver com conhecer, meditar, sentir e vivenciar a sua mensagem. No Evangelho, nós temos uma passagem em que Jesus faz uma visita às irmãs Marta e Maria. E quando Jesus entra nesse lar, Maria deixa os seus afazeres de lado de forma momentânea para criar um vínculo maior com Cristo, uma conexão. Ela torna a presença do Cristo fonte de toda a sua dedicação naquele momento, porque ela tem sede das verdades eternas. Com isso, é expresso, por essa passagem evangélica, a abertura intensa do coração de Maria às verdades do Mestre Galileu, a todos os ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a lei do amor que ele tinha para trazer. Quando nós abrimos o nosso coração, aumenta a nossa compreensão do próximo, aumenta a nossa compreensão de toda a humanidade, dos problemas, das dificuldades. A compreensão se torna mais profunda e ao mesmo tempo mais tranquila. Nós temos inclusive uma tranquilidade maior para lidar até mesmo com os nossos problemas, com os nossos vícios, com as nossas dificuldades.
porque nós começamos a entender que tudo tem um porquê na nossa vida e que até as maiores dificuldades são fontes valiosas de ensinamentos. Então, a partir do momento em que Jesus pode entrar de forma mais efetiva no nosso coração, porque nós assim consentimos, nós temos condições de dedicar mais tempo em conhecer, meditar, sentir e vivenciar os seus ensinamentos. E tudo isso é proporcionado por meio do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Esse Evangelho que é aplicado no lar e que rotineiramente fazemos uma vez por semana, mas que o ideal é ampliar esse número de dias dedicados a esses ensinos e que preferencialmente nós também possamos participar de estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita, porque o Evangelho do Cristo, aliado às luzes de compreensão que a doutrina espírita traz, nos permite conhecer, sentir, meditar e vivenciar, ou melhor, conhecer, meditar, sentir e vivenciar de forma categórica e altamente completa no nosso coração. A luz do Evangelho traz discernimento para os nossos dias, para as nossas ações, para as nossas decisões. Nós começamos a cultivar o hábito de consultar esse nosso amigo, porque uma vez que nós trazemos Jesus para dentro do nosso lar, nós estabelecemos não só essa conexão, mas um maior vínculo, assim como nós fazemos com os nossos amigos. E é normal que nós recorramos aos nossos amigos no pedido de um conselho, de um direcionamento, e Jesus passa a ser esse grande amigo. Não que as outras amizades não sejam importantes, elas são, mas Jesus nos dá a diretiva, nos dá o balizamento de como proceder. E a partir do momento em que nós vivenciamos mais os ensinos de Jesus, nós começamos a sentir mais a força do amparo espiritual de Jesus, a força em espírito e verdade do seu ensino, mas principalmente do seu carinho, do seu amor e da sua atenção para conosco. Que possamos pautar mais a nossa caminhada nesse encontro, nesse cultivo de amizade fraterna com Jesus, que possamos conhecer de forma cada vez mais profunda o Evangelho e os seus ensinos, porque são bênçãos, é um código de ética e de moralidade que nós podemos consultar sempre e cada vez mais nas nossas vivências. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Jesus nos fortaleça. Há mais de 2000 anos, quando Jesus nos trouxe o seu Evangelho de amor, ele, por certo, tinha a esperança de que nós, encarnados e desencarnados do planeta Terra, pudéssemos compreender, aprender e vivenciar o seu Evangelho de uma maneira completa e total. Entretanto, 2000 anos se passaram e ainda até hoje nós não compreendemos adequadamente o Evangelho de Jesus. A grande parte das vezes, nós apenas lemos um texto da mensagem do Cristo, achamos-la linda e bonita, bela e instrutiva, mas aquilo fica apenas na leitura. Não conseguimos introjetar a mensagem do Cristo dentro de nós para vivenciá-la. No período atual, faz-se necessário este exercício de aprendizagem da mensagem do Cristo. Vamos recordar um pouco. Toda lição, para ser realmente aprendida, necessita passar por 4 fases: conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Se nós
quisermos aprender realmente uma mensagem, um texto ou uma lição, essas 4 fases precisam serem seguidas. Conhecer significa o momento em que lemos a lição, lemos o texto, aquele conhecimento que queremos aprender nos chega através dos olhos, através dos ouvidos. Mas a mensagem nos chega. Nós captamos a mensagem através dos nossos sentidos. Uma vez conhecida a mensagem, ela precisa ser meditada. O que é meditar a mensagem? É procurar entender o significado das palavras que estão sendo apresentadas na mensagem. Pensar um pouco sobre o significado do todo da mensagem. Procurar entender o que aquele texto está querendo transmitir a nós. Meditar significa justamente procurar introjetar em nós aquilo que compreendemos da lição que está sendo apresentada. Na terceira fase, sentir, é um pouco mais complicado, porque não conseguimos sentir a mensagem sem meditar nela. O sentimento é uma das mais importantes ferramentas para a nossa evolução, porque ao sentir, ao exercitar o sentimento, nós energizamos nós como espírito, de tal maneira que a energia nos fortalece a persistir e continuar na tarefa de compreender e aprender a mensagem. O sentimento é uma energia que movimenta o corpo físico, energiza o perispírito e faz nós, espíritos, ficarmos dinâmicos, mais atentos, mais abertos à entrada e compreensão da mensagem que queremos compreender e aprender. Depois que começamos a sentir a mensagem, vem a parte mais importante do ensinamento, mais importante da lição a ser aprendida. Vivenciar aquilo que aprendemos. Vivenciar significa colocar a mensagem dentro de nossa vida, colocar a mensagem em nossa ação diária, no convívio com as pessoas, em nossos relacionamentos sociais. Isto significa vivenciar. Fazer de tal modo que espontaneamente o ensino trazido pela mensagem exteriorize de nós, saia de nós em direção ao outro. Estas 4 fases são muito importantes para que possamos realmente aprender a mensagem de Cristo. As lições que Cristo nos traz precisam passar por essas 4 fases, de tal modo que, ao final, ao entrar na 4ª fase, nós estaremos vivendo a mensagem de Jesus. A grande maioria de nós ficamos na primeira mensagem, conhecer. Lemos a mensagem. Se é a mensagem de um livro, ao terminar de ler a mensagem, se nós fecharmos o livro, a mensagem fica fechada ali. A grande maioria de nós assim fazemos. Se a mensagem é ouvida, após a audição, como se diz, entra por um ouvido e sai pelo outro, não retemos a mensagem. A grande maioria de nós assim fazemos. E isto há 2000 anos. Assim, eu faço um aprendizado passando pelas 4 fases. Conheci, meditei,
senti e vivenciei. Isso deve ser um contínuo em nossa existência. Deve ser algo que a todo instante me esteja presente, porque o ensino de Jesus é algo constante em nossas vidas, não é apenas um ato semanal, um ato mensal ou um ato anual. Ele precisa ser diário, todos os dias meditar nos ensinos de Jesus. Ou eu devo exercitar a minha vida de tal maneira que, assim procedendo, e daqui a um mês, daqui a um ano, ou daqui a o final da minha vida, eu posso dizer com toda a convicção, com toda a força de meu ser, a mensagem do Cristo foi por mim conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça. Muita paz. Amigos queridos, mais uma vez juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Nós iremos fazer considerações sobre a mensagem do Cristo no seu aspecto de, primeiro, conhecê-la, depois meditar sobre ela, depois sentir nos mais profundos sentimentos da alma e vivenciar estes ensinamentos segundo a orientação do Mestre amado. E qual seria o objetivo dessa nossa reflexão de hoje, de nós trazermos esse tema, a mensagem do Cristo, como conhecer, meditar, sentir e vivenciar? Isto é porque nós temos que nos inteirar do Evangelho de Jesus como um vasto caminho ascensional que temos que dominar, percorrer e ter conosco no mais profundo de nós mesmos. Neste caminho ascensional, nós podemos contar com o GPS do Evangelho de Jesus, que nos conduz com muita segurança, para que nós não percamos mais tempo, porque consideremos, já temos perdido tempo demais. Por que temos perdido tempo? Porque nós trazemos um ranço antigo de atavismos teológicos, de rituais, de engessamento da mensagem, ao invés de penetrar-lhe o sentido. Então, nossa reflexão de hoje é nesse intuito. Vamos juntos refletir para aprendermos um pouquinho mais e avançarmos nesse caminho ascensional, bem guiados, orientados pelos ensinamentos do Mestre Jesus. E este Evangelho de Jesus, além de ser um GPS, ele nos traz um roteiro que sinaliza através de um sinal verde, quer dizer, o que lhe é permitido, para que você possa seguir dentro da escala evolutiva, sempre acertando mais e errando menos. Verifiquemos essas 4 ações, que é uma colocação de Emmanuel no livro Renúncia, através das palavras da heroína, que é Alcione. Nós iremos encontrar isso bem definido lá no capítulo 3, da segunda parte, quando na família Villamil, Alcione comenta com os seus anfitriões o que é que se fazia em Ávila, na Espanha, quando, através da orientação do padre Damiano, que é o mesmo Emmanuel em uma encarnação com a vestimenta de sacerdote, em que ele a ensinava a trabalhar o Evangelho de Jesus, versículo a versículo, porque era necessário que a mensagem do Cristo pudesse realmente ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então vamos tentar conversar com vocês sobre cada um desses 4 pilares
que nos prepara para o maior entendimento do Evangelho do Cristo. É muito comum as pessoas dizerem: ah, já ouvi falar, acho que conheço isso, alguma coisa sobre isso. Geralmente nós fazemos voo rasante sobre o Evangelho e a nossa intenção agora, convidando-o para participar conosco, é fazer uma perscrutação. Vamos na vertical, vamos perscrutar o sentido real destas palavras. Por exemplo, conhecer. Conhecer é patrocinar a libertação de si mesmo, porque através do que você conhece, absorve, você decodifica o que leu e procura entender em profundidade o que o texto está lhe dizendo, como bate em você esta orientação para escolher o melhor das suas ideias. Para quê? Para que nós possamos refletir os exemplos dos paladinos da luz, dos espíritos superiores. É para lá que nós estamos nos dirigindo. Lógico que não é um caminho rápido, mas tem que ser uma decisão firme, segura e contínua e prolongada. E é exatamente dessa forma que Emmanuel define o estudo da mensagem do Cristo. O conhecer, nós teremos maiores informações no capítulo 4 de Pensamento e Vida, Instrução, porque instruir-se é abrir novos horizontes para a percepção do que está à sua volta. E o benfeitor espiritual diz textualmente: conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, se temos o nosso processo de escolha norteado por inferências sérias, instrutivas, que nos despertam para a luz, com toda certeza, essas nossas escolhas patrocinarão o nosso processo da libertação de nós mesmos, dos grilhões que nós tenhamos acumulado ao longo das vidas pela nossa própria ignorância desse processo. Então, buscar novos horizontes através do conhecimento, abrindo-nos o dever de estudar, de perquirir, de buscar a informação, de refletir sobre ela, é um processo seguro para melhorar o nosso discernimento na condição de escolhermos melhor. Você vê, então, que é necessário que se tenha determinação em fazer isso. Já que você se convenceu de que, conhecendo numa coisa que tem um prazo rápido, passa-se a vida inteira, talvez mais outras tantas, ou com certeza mais outras tantas, para assimilarmos de uma forma mais completa o sentido das instruções que Jesus nos trouxe, para podermos praticá-las. Logo em seguida, depois de conhecer, vem o meditar. Meditação hoje está muito em moda e tem várias formas de apresentá-la, de praticá-la. Tanto ela é importante que várias áreas do conhecimento estão trazendo a sua forma particular de meditar. Tem inúmeras formas, você já deve ter passado por algumas delas, mas nós vamos enfocar o aspecto espírita. O que seria meditar na concepção espírita? Seria, ante a exposição da verdade, não te esquives a meditar, parar, refletir em profundidade sobre as luzes que recebemos. Então, temos que dedicar algum esforço à graça da lição para que a lição nos responda com suas graças. O que significa isso? Trabalho, dedicação, responsabilidade de parar e voltar-se para algo mais profundo. Você já adquiriu conhecimento. Agora você vai digerir esse conhecimento.
digerir para assimilá-lo melhor, para que ele fique em todo o seu ser, porque é importante que sejamos convencidos de que, prestando atenção no código da vida eterna, se nós fizermos da nossa parte, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade e esforço, dar-nos-á entendimento em tudo. Então vejamos textualmente como Emmanuel nos coloca no capítulo 1 de Fonte Viva, ante a lição. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, na meditação, você deve se retirar para algum local isolado dentro de você mesmo e aí então você se entregar a essa reflexão, a esse esforço de tentar entender a lição, porque toda lição nos chega com o seu recado. É aquilo que ela traz, é aquilo que você lê. Mas toda lição nos deixa um recado e uma ação imediata que vai de encontro a nós mesmos, porque é como você lê aquela lição. É como você absorve os ensinamentos de acordo com as suas circunstâncias. E cada um de nós, no patamar evolutivo em que estamos, nós abarcamos a visualização do panorama espiritual de acordo com as nossas conquistas. E se nós realmente prestarmos atenção nos apontamentos do código da vida eterna, ou seja, na letra do Evangelho de Jesus, nós saberemos extrair o espírito dessa letra, porque seremos aquinhoados com a retribuição do Senhor à nossa boa vontade em dar-nos o entendimento em tudo. Então, isso é que é necessário. Arregaçar as mangas, nos esforçar, nos debruçar sobre o entendimento da palavra de Jesus. E nesse afã de esforço e dedicação, com toda certeza, nós seremos envolvidos pelas graças espirituais que trabalharão em nós o despertar do dom do discernimento. Para despertar o dom do discernimento, você terá que fazer um pequeno esforço em ficar quieto, silencioso, e o seu pensamento conectado com os planos superiores. Aí então você faz com que sua alma alce um voo mais elevado aos páramos celestiais. E você vai sem palavras, apenas com a vibração do seu coração, agradecer por tantas bênçãos recebidas. Assim fazendo, você vai se afastando daquilo que te angustia, que te preocupa, que te deixa grudado na crosta do planeta, sem conseguir elevar-se através da oração. Muita gente diz que é difícil orar, mas orar é aquietar-se e voltar o pensamento para o plano espiritual, para algo divino que temos também em nós. Por isso conseguimos conectar. E assim fazendo, nós vamos silenciar a nossa personalidade. Porque o que mais fazemos é deixar a personalidade atuante governando, controlando e sempre no domínio da situação. É disso que nós estamos falando, abdicar desta necessidade de exercer o controle. O seu controle é no outro sentido, é de elevar-se para o contato com uma dimensão sublime. E aí então basta que você se silencie, porque aí você vai ouvir as respostas que você busca. Experimente aquietar-se, experimente
permitir que você possa alçar voos mais elevados para fazer a ligação e receber a comunicação que com toda certeza virá para que você acerte mais e erre menos. Então, nós poderíamos resumir que meditar é calar para que Deus fale com você e através de você. E entrando agora no nosso terceiro pilar, vamos recordar? O primeiro foi conhecer, o segundo foi meditar, e após este, nós temos o terceiro pilar, que é sentir. O que é sentir? Emmanuel nos diz: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares. O modo de sentir nós encontramos no capítulo 67 de Fonte Viva. E é bom nós introjetarmos esse conhecimento pelo seguinte, porque o sentir nos propicia o renascimento pelo espírito de entendimento das verdades espirituais. Renascidos pela água, estamos todos, através das bênçãos de um novo corpo. Agora, renascidos pelo espírito de entendimento, muito poucos de nós, porque nós continuamos os mesmos. Nós não buscamos a nossa transformação interior para o bem, para o amor, para a caridade, que descortina para nós um novo cenário, um cenário de paz, um cenário de mais entendimento, um cenário de mais aproximação da gente com a gente mesmo e, consequentemente, com o outro. E, como consequência natural, uma aproximação maior com as energias espirituais, com Deus. Então, pelo que expôs a Elzita, nós vamos verificar que sentir é renovarmos-nos, é sentir de outra forma, não ficar repetindo chavões, comportamentos muito mal feitos, porque são através de séculos de vidas que nós sempre assumimos como se nós fôssemos donos da verdade. O sentir é renovar-se, é estar aberto para um novo modo de conviver. Isso vai fazer com que você perceba o propósito divino de elevar você, de fazer com que você evolua, mas você tem que empenhar-se nisso, porque você vai fazer essa renovação em todos os momentos, em todas as suas ações. Você vai descobrir a grande alegria que é poder servir, poder ser útil, poder escutar alguém, poder olhar nos olhos de alguém, poder fazer presença junto com alguém. Isso é renovar-se. Então, é ter uma coragem de mudar para melhor. Toda mudança gera um pouco de medo. E as pessoas não conhecem esse novo estado, mas a advertência nos vem através da orientação espiritual. E Emmanuel nos diz em Fonte Viva, como a Elzita falou, a oportunidade de, pelos padrões do Evangelho, mudarmos comportamentos errôneos, distorcidos, inconvenientes, que estamos repetindo há milênios. Não somos originais nem para criar viciação nova, nós estamos sempre batendo na mesma tecla, e viciação nenhuma deve ser criada. O que deve ser feito é uma renovação para a melhoria do espírito, porque o espírito é imortal. E essa renovação através do sentir, Emmanuel ainda fundamenta: sentindo, pensas. Pensando, realizas. E realizando, evidencias o que és. Então, deixar a nossa marca na vida tem essa sequência do sentir, do pensar, do realizar e de mostrar a que viemos. Vamos então ao nosso quarto pilar, já fechando os nossos comentários nesta série. Vamos agora para o viver. Viver é o próprio Emmanuel também que define, ainda no livro Fonte Viva, capítulo 167, observemos, quando ele coloca:
Afeiçoemo-nos ao modelo divino, quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo, deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação que o Mestre viveu. Então já temos um exemplo maravilhoso, um amigo incondicional que está sempre pronto para nos atender. Ele mesmo nos disse que não nos deixaria órfãos. Então vamos vivenciar tudo isso que nós trouxemos, abordamos, refletimos e você conosco. Então vamos ver este empenho em afirmar: somos seguidores de Jesus, então façamos como ele nos ensinou e nos mostra a vantagem de estarmos trabalhando em prol da nossa redenção, do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, dizer o que você sabe, alardear o que você aprende, o que você sente, o que você faz, pode até ser interessante, mas na verdade é o exemplo que faz a grande diferença. E lembrando Francisco de Assis, quando ele concitava os seus seguidores ao trabalho, à vivência do Evangelho, à pregação da palavra de Jesus, ele orientava da seguinte forma: pregue pelo exemplo. Se necessário, use palavras. Então, que possamos ter essa identidade, mostrar pelo nosso exemplo, se necessário, usarmos as palavras de vida eterna. Então, sigamos o modelo divino e muito agradecidos estamos pela sua participação conosco. Acredito que essas reflexões nos farão muito bem. Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Mestre querido, aqui estamos, Senhor, para vos agradecer por tantas bênçãos, pela percepção da sua presença conosco, fortalecendo-nos o bom ânimo, instruindo-nos para que possamos adquirir conhecimentos mais amplos, para não ficarmos na mesmice dos erros repetidos. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que tivermos de guardarmos silêncio e nos voltarmos em oração a vós, como fazias, sempre retirando-se do convívio dos apóstolos para orar, para conversar com Deus, ou melhor dizendo, para ouvir Deus, que é o que se faz através da meditação, e também sentindo como sentimos agora, gratidão, reconhecimento. E queremos, Senhor, lhe agradecer por assistirmos, principalmente nos momentos mais difíceis. Permitir, Senhor, que a nossa vida seja a realização destas suas orientações. Sê conosco, agora e sempre.